Olá pessoal, eu sou o Matheus do PET Engenharia Química e hoje eu vim ministrar a aula de revisão para balanço de energia. Bom, iniciando o enunciado, temos que uma libra de vapor a 130 pSa e 600 graus Fahrenheit se expande isotermicamente até 75 pSa em um sistema fechado. Segue-se um resfriamento a volume constante até 60 pSa. Para cada uma das duas etapas do processo, calcule o ΔU e o ΔH, onde possível, também calcule o Q e o W. Destacando as informações importantes do nosso enunciado, podemos destacar uma libra como balanço de cálculo, que é um vapor a 130 pSa e 100 graus Fahrenheit. Ele se expande isotermicamente, isso é uma informação importante, até 75 pSa em um sistema fechado. E podemos ver que tem uma segunda parte, ou seja, acontece essa expansão isotérmica e depois acontece um resfriamento a volume constante. Interpretando, como eu falei anteriormente, a forma inicial, destaquei como A 130 pSa e 600 graus Fahrenheit, ele se expande a temperatura constante a 75 pSa e 600 graus Fahrenheit. E depois ele passa de B para C em um resfriamento a volume constante. De 75 ele passa para 60 pSa e ocorre um resfriamento, ou seja, vai ser um valor inferior a 600 graus Fahrenheit. Uma coisa importante também se destacar é que para sistemas fechados, a energia mais trabalho é igual à variação da energia interna. Bom, resolvendo o caminho A para B, nós temos que analisar primeiramente a tabela de vapor. A gente agora está utilizando a tabela A5E do livro Cengel. E a gente pode destacar alguns valores. Aqui a gente tem a pressão e aqui a temperatura de saturação em Fahrenheit. A gente pode ver aqui os valores de 75 pSi a 307 graus Fahrenheit, que é do B, e o 130 pSi, que é da parte do A. A gente pode destacar aqui que os valores são 307 graus Fahrenheit e 347. E como o nosso sistema está a 600 graus Fahrenheit e ele não tem alteração da temperatura, a gente pode destacar que o vapor ele não está nem perto da temperatura de saturação dele. Ele está bem acima, ou seja, então é um vapor superaquecido. Então a gente tem que mudar a tabela. Agora, analisando a tabela de vapor superaquecido A6E do mesmo livro do Cengel, a gente pode destacar alguns valores. A temperatura aqui, por exemplo, de 600 graus Fahrenheit, a uma pressão de 60 pSa, temos a variação da energia interna e da entalpia aqui. Mesma coisa para 80 pSa. Só que nós temos um problema. A gente não tem o valor de 75 pSa e nem o de 130. A gente tem valores intermediários. Eles são valores intermediários, ou seja, temos valores um pouco abaixo e um pouco acima. A mesma coisa de 130, temos o de 120 pSa e de 140. Então, nesses casos, a gente tem que fazer um método da interpolação linear, que a gente vai encontrar esses valores por meio dessa fórmula aqui. Para quem ainda não sabe fazer ou não lembra, nós temos um vídeo aqui no nosso canal que ele ensina a fazer interpolação linear pela Casio, ou qualquer outra calculadora que você tiver. Eu particularmente uso na HP Prime, que você pode programar para resolver facilmente. Isso facilita muito na resolução do exercício. Então, realizando a interpolação linear para a entalpia, nós temos que para 130 pSa, teremos 1327,3 BTU por libra-massa, e para 75 pSa, teríamos 1331,15 BTU por libra-massa. Agora, resolvendo a nossa variação da entalpia, é apenas uma subtração entre elas, teremos que a variação de entalpia do caminho A para o B é de 3,35 BTU por libra-massa. Agora, da mesma forma, podemos fazer a interpolação linear para a energia interna, e resolvendo isso, seguimos os seguintes valores. A energia interna a 130 pSa é 1.215,67 BTU por libra-massa, e a variação da energia interna para 75 pSa é de 1.212,85 BTU por libra-massa. Então, resolvendo a variação da energia interna, teremos 2,82 BTU por libra-massa. Uma observação aqui
bem importante é que se você usar as tabelas de vapor do livro do Himmelblau, os valores podem ser um pouquinho diferentes. Aqui, a critério de exemplo, a variação de entalpia seria 3,5 BTU por libra-massa e a variação da energia interna seria de 2,5 BTU por libra-massa. Uma pequena diferença aí entre as tabelas. Por isso que é muito importante a gente sinalizar qual tabela a gente está usando no exercício. Para encontrarmos o trabalho, teremos essa seguinte equação, que seria uma integral. Só que como a gente não tem o volume, e que nesse caso é igual ao trabalho, não é possível descobri-los. Agora, resolvendo o caminho BC, que a gente passa 75 PSA a 600 graus Fahrenheit para 60 PSA a um valor inferior a 600 graus Fahrenheit, porque ocorre um resfriamento. E nós temos os seguintes dados. A entalpia para 75 PSA é de 1.331 BTU por libra-massa. E a gente precisa da entalpia para 60 PSA. Só que a gente tem um problema. A gente precisa encontrar a temperatura aproximada após o resfriamento e assim usar o valor correto para a entalpia em C. Como o processo é isovolumétrico, usaremos o valor do volume específico na tabela de vapor, igualando em 75 e 60 PSA. Acho que ficou um pouco confuso, mas vocês vão entender agora a partir da tabela. Analisando a tabela A6E do Cengel, a gente pode destacar aqui que a 60 PSA a 600 graus Fahrenheit, o volume específico da água superaquecida é 10,42. E também a 80 PSA, nós temos que o volume específico é 7,79. Como o valor do volume específico para 75 PSA não é conhecido, nós fazemos novamente uma interpolação linear entre 80 e 60 PSA. Mesma forma que a gente utilizou antes, só que agora a gente vai utilizar as pressões e o volume específico. Realizando a interpolação linear, nós teremos que o volume específico a 75 PSA é igual a 8,45 pés ao cubo sobre libra-massa. Então, a partir de agora, a gente tem que encontrar um valor que seja bem próximo a esse 8,45, só que é a pressão de 60 PSA, para a gente assim poder encontrar a variação da energia interna e também, se a gente quiser, encontrar a temperatura que foi resfriado. Então, a gente pode destacar esses dois valores aqui. A água entre 400 graus Fahrenheit e 440 graus Fahrenheit fica um valor bem próximo aqui, 8,35,48 e 8,66. Ou seja, a temperatura que a água foi resfriada está entre esses dois valores aqui. A gente pode fazer uma interpolação linear e encontrar esse valor da temperatura. Só que esse não é o que a gente está procurando no exercício. A gente quer saber qual que é a energia interna e a entalpia que está nesse ponto. Então, a gente pode utilizar os valores de volume específico e a variação da entalpia aqui para fazer uma interpolação linear e encontrar o valor da entalpia em que o volume específico a 60 PSA é igual ao volume específico a 75 PSA. Então, aqui, por essa interpolação linear, a gente pode encontrar a entalpia e com esses valores aqui em azul, a gente pode encontrar o valor da energia interna. Resolvendo a interpolação linear com esses valores, a entalpia de resfriamento é 1.238,19 BTU por libra-massa e a energia interna de resfriamento é igual a 1.144,33 BTU por libra-massa. Então, o ΔH do caminho BC é igual à entalpia de resfriamento e a entalpia é 65 PSA. Então, realizando a subtração, nós temos que o valor da entalpia do caminho BC é igual a menos 92,96 BTU por libra-massa. E a variação da energia interna é igual a 71,34 BTU por libra-massa. Como o volume de BC é constante, então a gente não tem trabalho, o trabalho é nulo. Então, a gente tem que, pela fórmula, a energia é igual à variação da energia interna. Então, é a equação que a gente colocou no começo do exercício. Com isso, a gente tem que a energia é igual a 71,34 BTU por libra-massa. Agora, organizando os valores que a gente obteve nesse exercício, a gente encontrou a variação da energia interna e a variação da entalpia para o caminho AB, só que a gente não conseguiu encontrar o trabalho e a energia. E para o caminho BC, a gente conseguiu encontrar a variação da entalpia e a variação da energia interna, o trabalho também, que a gente considerou nulo, porque o volume é constante,
e a energia é igual à variação da energia interna. Okay? Então é isso, pessoal. Agradecemos por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Bons estudos, pessoal!